Nós voltamos a falar agora da decisão do STF que derrubou a liminar que suspendia a cobrança da taxa do agro no estado de Goiás. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor do Sindicato Rural do município de Cristalina, o Renato Caetano. Renato, boa tarde. Não deu, né? Boa tarde, Valtênio. Beleza? Boa tarde. Decepção para vocês? Muita. Bastante. O governador de Goiás alegou que esses recursos, eles são todos 100% destinados à infraestrutura. Ocorre que o governador de Goiás, ele é tradicionalmente um homem do agro, né? Fundador da UDR, nasceu, defendeu, tudo mais. De que forma que você acha que esse financiamento para a infraestrutura deveria ter sido feito? Porque a justificativa dele é que o dinheiro dessa taxa vai servir para melhorar a infraestrutura. Estradas, por exemplo, para escoar a produção. Boa tarde. Realmente, esse momento foi difícil para nós aqui do agro. Essa reunião aconteceu ainda no início do ano e a gente teve essa discussão com o governador e ele foi irredutível, tanto no valor quanto nessa percentagem aí da taxa, quanto também na possibilidade de discussão. O que a gente vê, por outro lado, é que realmente a gente precisa dessa infraestrutura para escoar a produção de Goiás. Goiás, nesses últimos anos, tem crescido muito na produção de grãos, aumentou muito as áreas. E aí essa produção tem sido um entrave muito grande, principalmente esse ano que choveu bastante, as estradas estavam muito ruins. E o que ele mostrou para nós é que essa taxa, esse valor que vai ser arrecadado, vai ter um fundo que será destinado exclusivamente para a infraestrutura. Isso ótimo, mas chegou num momento muito difícil para nós, porque agora você está acompanhando aí o mercado, a soja, o milho, despencou aí os preços. Nós estamos com um momento de produtividade razoável dentro do que a gente já tem visto aí nos últimos anos. As chuvas esse ano, ela foi dentro do previsto, não atrapalhou a produção, mas o que acontece é que chega num momento essa taxa ela vai direto na parte da rentabilidade. É isso que preocupa. Então, nós tivemos momentos aí de aumento dos insumos, dos fertilizantes, dos defensivos, e agora recua os preços do fertilizante, mas a soja drasticamente reduz o preço, prejudicando muito a rentabilidade do agricultor. E aí você vem a incidência dessa taxa para mais isso, para mais essa onera diretamente na rentabilidade do produtor rural. E qual é a consequência disso? Você colhe menos, ou pelo menos a expectativa é preço menor, imposto maior. O que acontece? Quem paga por isso? Quem paga é nós mesmos, os agricultores. É nós que estamos aqui na lida, fazendo todas as nossas contas para pagar todos os nossos fornecedores, e esse recurso que nós temos que dividir mais uma vez com o governo é diretamente do líquido. Então, se você for fazer a conta direta, isso vai incidir, esse 1,65%, ele incide em 18% a 22% na renda líquida do produtor. É isso que é difícil de acatar num momento desse, que a gente precisa repor os custos de produção que foi alto nesse último ano, é muito alto, e com uma venda de soja no final, um preço muito baixo. Aí isso realmente impacta diretamente nos investimentos próximos, nessas últimas áreas que foi abraçada aí, áreas de pastagem degradada, que tem custo altíssimo de investimento, e agora nós temos que vender soja aí abaixo de um preço que a gente tinha previsto. Bom, se tudo isso resultar numa
melhoria rápida do sistema de escoamento, é bem-vindo, né? Mas isso demora tempo, né? Estrada não se constrói do dia para a noite. E o produtor precisa ter dinheiro de 6 em 6 meses para ir fazendo a sua safra, né? Então, esse aqui é o grande gargalo. Mas o governador parece que justificou dizendo que essa questão afetaria mais as mineradoras do que o agro. Essa conta, o volume de recursos que você coloca numa área de plantada em Goiás, e você, nessa produção aí de 16, 17 milhões de toneladas de soja, você vê que isso vai impactar no nosso negócio diretamente. O detalhe é que, às vezes, o governo enxerga o total, o grosso, e aí a gente sofre no individual. É essa posição que a gente tem tendo dificuldade de aceitar esse momento tão difícil aí para a agricultura. Eu vou aproveitar a sua presença aqui, Renato, para poder abordar contigo essa região aí de Cristalina, que é considerada uma das áreas irrigadas, uma das maiores áreas irrigadas da América. Como é que está aí a questão da água, os reservatórios, os rios? A gente tem visto aí que não tem sido esse o problema central. Vocês estão otimistas com relação aí à questão da água para irrigação? Como é que está aí essa safra aí, que deve estar aí já no finalzinho do plantio aí da safrinha, não é isso? A safrinha já finalizou, né? Nesse mês de março. Agora nós estamos iniciando o plantio do irrigado. O irrigado divide-se em cultivos diferentes, tem as hortaliças que já estão em plena atividade, e o feijão e o milho doce que está sendo plantado agora. Correspondente à sua pergunta sobre a água, esse ano choveu mais do que a média, então tem tido muita reserva, a reserva das barragens estão em plena atividade, 100%. Nós temos abertos sempre um pouco mais, aí, baixado um pouco dos níveis para não correr nenhum risco de estourar alguma barragem, mas o que a gente observa é que nós temos um potencial ainda a ser atingido da irrigação em Goiás. Nós estamos com apenas aí próximo de 500 mil hectares de irrigação, com potencial de 2 milhões de hectares. Então, nós temos ainda uma discussão aí com a Secretaria de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, para que observe esse momento de crescimento da irrigação no estado de Goiás. Goiás e pode ser ainda mais o maior produtor de agricultura irrigada no Brasil. Por quê? Porque nós temos água, tem recurso, tanto humano, tecnologia, insumos, e essa estrutura já pronta com bons resultados na agricultura irrigada. E uma outra etapa da agricultura irrigada, que é a irrigação de complemento. Do cerrado, a gente sabe que não é o normal, aconteceu agora nesses últimos 2 anos, chover sem um veranico. O veranico ele é comum na região do cerrado e precisa de uma irrigação de complemento. E um volume muito pequeno que pode acrescer muito a produtividade das 2 principais culturas, soja e feijão, soja e milho. E as outras vão se beneficiar disso também. A agricultura de milho doce, que é um dos maiores do país, aqui em Goiás, do tomate, que é o maior produtor do Brasil, então do alho, que nós estamos bem posicionados também, e além disso a soja e o milho com um potencial enorme de crescimento com a irrigação. Bom, tomara que vocês sejam compensados de alguma forma, do ponto de vista da infraestrutura. Eu vou perguntar também sobre energia elétrica, porque em alguns lugares de Goiás, às vezes a interrupção de energia causa muito prejuízo. Eu espero que para vocês aí a energia elétrica não tenha faltado, né, para poder fazer irrigação. A energia elétrica sempre foi o gargalo do crescimento de Goiás, né? A gente sabe disso, a gente teve esses momentos aí de fornecimento da Enel, agora com a outra companhia assumindo aí
geração de energia e a distribuição de energia no estado de Goiás. Isso tem melhorado para nós aqui em Cristalina. A gente teve investimentos aqui, mas como foi muito defasado no passado, demora ainda suprir toda a necessidade, tanto aqui de Cristalina como no restante de Goiás. Nós ainda fomos beneficiados nesses últimos 5 anos com o investimento que na época a Enel fez lá aqui em Cristalina, mas a gente sabe que em outros municípios do estado de Goiás não aconteceu a mesma coisa. E isso precisa realmente ter uma atenção especial, e a gente tem ouvido do governo do estado que ele está sempre atento a esse fornecimento de energia, essa distribuição da energia no estado de Goiás. Nós precisamos, sim, melhorar e ter mais disponível essa energia para que Goiás cresça ainda mais. Bom, eu conversei com o Renato Caetano, diretor do Sindicato Rural de Cristalina. Muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Tomara que essa taxa se reverta o mais rápido possível em melhoria para os produtores rurais. Muito obrigado, viu, Renato? Uma boa tarde, obrigado a você.